Uma empresa do Simples Nacional, quando migrar a sua apuração do IBS, CBS, né, para o regime regular, ela vai poder pegar e apurar o seu estoque e gerar um crédito presumido do IBS, CBS, para que possa compensar com os débitos agora, né, em decorrência da venda, né, desses bens, dessas mercadorias agora fora do Simples Nacional. Como que isso vai ser, né? Como que isso vai ser? Vai ser possível? Há essa previsão aí na Lei Complementar 214? Se não há, será que o regulamento vai trazer algum tipo de previsão? Então, exatamente isso que a gente vai tratar, né, nesse vídeo. Porque vai ser algo bastante comum, né? Essas migrações de regime. Ora, a empresa está no regime regular, vai querer migrar para o Simples Nacional e vice-versa. E como que vão ser, né, essas transições de regime, principalmente em relação a estoque, né? Quem vende mercadoria, né? Como que ela vai fazer com crédito? Então é exatamente isso que a gente vai conversar nesse vídeo, algo extremamente importante, né? Que as empresas aí não estão dando a devida importância, né? Então é algo que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, né? E vamos fazer aquele combinado, né? Antes de eu pedir para rodar a vinhetinha, aquele combinado de sempre. Se você assistiu o vídeo até o final, gostou, ele foi útil, se aprendeu alguma coisa que você vai conseguir aplicar aí na sua prática profissional, você vai pegar seu dedinho e vai tascar o like, né? Tão importante isso daqui pra gente que produz conteúdo e vem aqui trazendo vídeos toda semana. Então, esse feedback, né, de vocês é fundamental, né? E já se aproveita, se aproveita não, aproveita e se inscreva, né, aí no nosso canal, vire efetivamente um acadêmico da reforma tributária e acompanhe aqui os vídeos, né, que a gente publica toda semana. Vamos lá, falei demais como sempre, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro conteúdo. Vamos lá. É, vamos tratar, né, desse ponto que é muito importante e vem muito e não vem sendo discutido, né? Essa questão aí da transição, né, de uma empresa que é optante do Simples Nacional, apura o IBS e CBS dentro do Simples Nacional e vai passar a apurar o IBS e CBS no regime regular. Como assim, professor? Isso é possível? A gente já tratou isso em vídeos anteriores aqui no canal. Se você acompanha, né, você já deve ter assistido esse vídeo. A gente já conversou sobre essa possibilidade, né, que a reforma tributária vai trazer. E é exatamente essa primeira dúvida aqui que a gente vai responder. Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida, né? Empresas do Simples Nacional podem apurar o IBS, CBS fora desse regime? Sim, sim, pessoal, vai haver essa possibilidade. Então, você vai poder continuar apurando os outros tributos dentro do Simples Nacional, né, e apurar o IBS-CBS fora do Simples Nacional como contribuinte do regime regular, né, ali apurando via débito e crédito, utilizando, obviamente, as alíquotas, as alíquotas cheias, né, fora aí do Simples Nacional. Então, o IBS e CBS você não apuraria dentro do Simples lá, seguindo lá os anexos, toda aquela sistemática própria de fixação de alíquota dentro do Simples Nacional, em função da receita bruta dos últimos 12 meses. Aí tem alíquota nominal, parcela a deduzir, aí você aplica aquela fórmula, acha a alíquota efetiva, aí para saber é, a alíquota específica, né, do IBS, da CBS, ou de qualquer tributo que você está pagando dentro do Simples, aí você aplica lá um percentual de participação, enfim, tem toda uma sistemática própria de cálculo dos tributos dentro do Simples Nacional. Então, se você é optante do Simples e quer apurar o IBS, CBS fora do Simples, vai ser possível. Né? Ah, mas eu quero apurar dentro do Simples. Ok, né? Você pode apurar o IBS, CBS, né, dentro do Simples junto com todos os outros tributos. Vai pagar o IBS, CBS por meio do DAS, né, documento de arrecadação do Simples. Óbvio que você não vai ter direito a crédito. Dentro do Simples Nacional, você não aplica a não cumulatividade, você não apura os tributos por meio de débito e crédito. Mas você vai ter a possibilidade de optar. Ah, eu quero
né? Aí, obviamente, você vai fazer cálculo, você vai fazer conta, vai jogar numa planilha de Excel e vai analisar todo o seu contexto para ver se vale a pena continuar apurando o IBS, CBS dentro do Simples Nacional, né? Ou se vale a pena você apurar o IBS, CBS fora do Simples. Né? E quando você faz isso, você não está deixando de ser optante do Simples Nacional. Você só vai apurar o IBS, CBS fora do Simples Nacional, como contribuinte do regime regular. É algo parecido que acontece quando uma empresa estoura o sublimite de 3 milhões e 600. Aí ela passa a apurar o ICMS e o ISS fora do Simples, mas continua sendo do Simples Nacional. Continua sendo do Simples Nacional. Só que no caso dos sublimites, é obrigado a apurar o ICMS ou ISS fora do Simples Nacional. Aqui não, é uma opção. Você pode estar faturando 500 mil reais por ano, sua receita bruta anual, 1 milhão. Né? Você não extrapolou o sublimite. Mas você, né, entende que vale a pena você apurar o IBS e IBS fora do Simples. Você vai lá, faz a opção e passa a apurar o IBS e IBS fora, fora do Simples Nacional. Isso vai ser possível, tá? Então eu sou repetitivo, né, e venho falando isso em vários vídeos. Por quê? Porque é importante essa informação. É algo positivo aí que a reforma tributária trouxe, né, para as empresas do Simples Nacional. Né? E aí tem um ponto que é aí que eu quero discutir com vocês, é quando uma empresa que apura o IBS e CBS no Simples Nacional, e ela adquiriu estoque, então é uma empresa comercial, né? Então ela adquiriu estoque, e quando ela adquiriu estoque, as mercadorias que ela vai revender, o que aconteceu? Ela não se apropriou de crédito. Então comprou lá estoque, não se apropriou de crédito, porque ela apura IBS, CBS dentro do Simples Nacional. Então não tem direito a crédito. Então não tem direito a crédito, né? Ela apura lá os tributos em função da receita bruta e não fazendo confronto de débito e crédito. E aí ela falou, olha, fiz a conta aqui, acho que vale a pena eu passar a apurar o IBS CBS fora do Simples, fora do Simples Nacional. Né? Só que eu tenho estoque aqui. Né? E agora, como eu vou apurar o IBS CBS fora do Simples, o que eu vou fazer com esse estoque? Né? Quando eu adquiri, eu não podia apropriar de crédito. Agora, eu sou contribuinte do regime regular. Quando eu for vender esses itens, esse estoque, eu vou ter o débito integral. Né? E aí eu vou poder pegar esses estoques, fazer o inventário desse estoque e gerar um crédito para que eu possa utilizar para compensar esses débitos quando for vender esses itens. Isso vai ser possível, né? É exatamente o próximo questionamento aqui, né? Tá aqui, ó. Quando migrar do Simples Nacional para o regime regular, poderá aproveitar os créditos do estoque, porque como era do Simples, eu não me apropriei de crédito. Né? Só que no momento que eu estou fazendo essa opção para migrar para o regime regular, sobrou item no estoque. Eu vou vender, mas agora eu vou vender já como contribuinte do regime regular. E aí? Como que eu vou fazer? Eu não tenho crédito. E aí, quando eu for vender, eu vou ter que pagar o IBS, CBS, o débito cheio, né? Sem poder ter crédito? Então, pessoal, a Lei Complementar 214, ela é silente quanto a isso. Né? Ela é silente, ela não prevê nenhuma possibilidade. Ela prevê lá que você pode migrar de regime, né? Lá na Lei Complementar 123, há ali a previsão, de dois momentos em que você pode exercer essa opção, março e setembro. Se você exercer essa opção em março, vai produzir efeitos a partir de julho. Se você fizer essa opção em setembro, vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Enfim, você vai ter essa possibilidade de optar. Mas não fala nada. Você que é uma empresa comercial, que tem estoque, o que você vai fazer com o estoque? Né? O que você vai fazer com os créditos que você não apropriou na aquisição desse estoque quando você fazer essa migração de regime? Vai haver essa possibilidade? Né? A gente tem aí hipóteses de crédito presumido, principalmente nessas transições. Quando o PiscoFins for extinto lá no final de 2026, eu vou fazer o inventário do estoque, vou
vou ver ali os créditos, né, que eu tenho na minha escrita fiscal, mesmo que eu seja do regime cumulativo, né? Mesmo que eu seja do regime cumulativo, se eu tenho estoque, a legislação permite, né, que eu reconheça e apropie crédito presumido para que eu possa utilizar para compensar os débitos, né, de CBS a partir de 2027, porque aí é todo mundo não cumulativo, não vai ter mais o regime cumulativo. E aí, quando eu adquiri esse estoque, eu era do regime cumulativo da PIS/COFINS. Só que a partir de 2026, quando eu for alienar esse estoque, eu for vender esse estoque, eu vou ter débito de CBS. E aí eu não vou ter crédito nenhum, né? Não vou ter crédito nenhum, porque eu era do regime cumulativo. Então, nessa situação, a lei complementar trata. A gente até já conversou sobre isso em vídeo anterior, aqui no canal. Mas em relação a essa migração de regime, do regime do simples para o regime regular, não há nenhuma previsão quanto à apropriação desses créditos presumidos. Não vai haver essa possibilidade, né? Então, quando uma empresa for migrar e ela tiver estoque, ela vai, obviamente, vender e não vai ter crédito nenhum. Então, vai ser uma baita desvantagem, né, para uma empresa do Simples se isso acontecer. E ela vai, obviamente, ter que levar isso em consideração quando ela for migrar. Ela vai ter que migrar no momento que o estoque dela é quase zerado. E aí ela vai ter que adquirir esse estoque já quando ela já for contribuinte do regime regular, porque aí ela vai poder apropriar esse crédito, né? Para que quando ela for aliená-la, ela tenha o débito, mas vai ter um crédito. Então há esse silêncio, né, na Lei Complementar 214. Né? E alguns me perguntam, e aí, o regulamento vai trazer alguma coisa nesse sentido? Né? Muitos colocam que isso seria um absurdo se não houvesse essa previsão de crédito, né, quando houvesse essa migração. Né? Então aqui, pessoal, eu vou falar meu entendimento pessoal, tá? Quanto ao tema. Meu entendimento, como que eu entendo, né, em relação a isso. Meu entendimento é que não vai haver essa previsão. Não vai haver essa previsão. Calma que eu vou explicar. Eu vou fundamentar aqui porque que eu entendo dessa forma. Então, esse silêncio do legislador quanto a isso, isso não vai acontecer só com o Simples Nacional, vai acontecer com o produtor rural não contribuinte, transportador autônomo não contribuinte, que vai poder optar em ser contribuinte. Vai poder optar em ser contribuinte. O produtor rural, e aí nesse caso, quando ele adquiriu vários insumos, quando ele não era contribuinte, não se creditou. Ele se transformou, optou em ser contribuinte. Ele vai poder pegar esse crédito, né, que ele adquiriu esses insumos para poder gerar um crédito presumido. A legislação também não prevê isso. A lei complementar não prevê. Não prevê. E eu entendo que ela não prevê, ela não previu, né, ela foi silente quanto a isso, mas de propósito. É o que a gente chama de silêncio eloquente, né? E realmente, meu entendimento pessoal é que o regulamento também não vai prever essa possibilidade de crédito, né, para essa migração, para essa transição. Né? No caso do Simples, ela era contribuinte, mas apurava IBS, CBS dentro do Simples e migrou para o regime regular. Produtor rural, né, era não contribuinte, passou a ser, né, contribuinte. E aí, vai ter um crédito? Vai ter um crédito? Eu entendo que não. Não vai haver essa previsão desse crédito. Mas é injusto. Eu entendo. Eu entendo que realmente vai gerar uma distorção essa migração. Por isso que vai ter que ser muito bem pensado. Uma empresa do Simples que tem estoque, que é uma empresa comercial, e vai fazer a migração, vai sair da apuração do Simples Nacional e vai para o regime regular, vai ter que planejar muito bem essa questão. Porque se ela tiver muito estoque, faz essa opção de forma não pensada, de forma não planejada, no momento em que ela vai se transformar em regime regular, contribuinte ao regime regular, se ela tiver muito estoque, né, e ela vai alienar isso, ela não vai ter crédito, ela vai ter um débito gigante. E aí, quando ela adquiriu aquele estoque, ela não teve crédito. Né? Então é algo que vai ser muito bem pensado, vai ter que ser muito bem pensado essa transição. Né? Mas professor, vamos lá. Qual que é o motivo, né, de não ter esse creditamento aí que você colocou? Por que que você entende que não vai haver essa previsão, o regulamento não vai trazer essa hipótese? Né? Por quê, pessoal?
A gente tem que entender na questão aí do IBS, é, tem a questão da distribuição da arrecadação, né? E a distribuição do produto da arrecadação pelo comitê gestor, como que é a sistemática? Né? Sistemática é o seguinte: nas operações de meio de cadeia, operações B2B, em que eu tenho um fornecimento e o adquirente tem crédito, ele tem direito a crédito, o valor de IBS, né, o valor de IBS ele fica lá no comitê gestor. Então a empresa vai pagar o imposto, né, eventualmente algum saldo devedor, ou por split, ou por recolhimento pelo adquirente. Aquele valor vai ficar dentro do comitê gestor. Né? Vai ficar dentro do comitê gestor. Quando que é que vai haver a distribuição do produto da arrecadação lá para o destino, né? Para o estado, para o município? Óbvio que vai ter uma transição aí que não vai 100% para o destino, mas não vamos tratar sobre isso, né? Já tem vídeo aqui no canal tratando sobre essa questão da transição federativa, mas vamos colocar que o produto da arrecadação vai lá para o destino. Quando que o comitê gestor vai fazer essa distribuição? Quando a gente tiver uma operação em que o adquirente não tenha crédito. Normalmente isso vai acontecer quando, quando a gente tiver uma operação B2C, né? Uma operação aí para um consumidor final. Você indo no supermercado, numa farmácia, indo numa loja de departamento, né, comprando alguma coisa pela internet, você não tem direito a crédito, você não é contribuinte. Você está comprando como consumidor final. Pronto. Isso vai gerar ali a distribuição, né, pelo comitê gestor. Uma outra hipótese é quando uma empresa do Simples, que apura o IBS-CBS dentro do Simples, né, faça algum tipo de aquisição. No nosso exemplo aí, essa empresa, né, que apura o IBS-CBS dentro do Simples, né, compra estoque para ela revender. Então, como ela não é contribuinte do regime regular, ela não vai ter direito a crédito. Opa, não tem direito a crédito, então vai disparar ali a distribuição. O comitê gestor do IBS vai disparar e vai distribuir o produto da arrecadação decorrente, né, incidente nessa aquisição que não gerou crédito para esse adquirente, para essa empresa do Simples Nacional. Mesma coisa o produtor rural não contribuinte, o transportador autônomo não contribuinte. Quando fizer qualquer tipo de aquisição, como eles não têm direito a crédito, eles não são contribuintes, vai fazer ali a distribuição desse produto da arrecadação. Né? E aí há todo um critério, né? Toda uma sistemática de como que você vai distribuir, como que você vai saber para qual ente você vai distribuir, né? Como que isso é feito, não vamos detalhar isso aqui. A questão é a distribuição desse produto da arrecadação. Então, o comitê gestor já distribuiu, já está lá com o ente esse produto da arrecadação. Por quê? Porque foi feita uma operação, né, em que o adquirente não teve crédito. E aí a questão é o seguinte: e se essa empresa do Simples que adquiriu esse estoque não se creditou, e aí ela faz a migração para o regime regular? Né? E aí, quando ela fez essa migração, né, tinha lá o estoque. Né? Tinha lá o estoque. E ela vai poder reconhecer um crédito desse estoque agora, para ela poder compensar com os débitos quando ela for vender esse estoque, porque agora ela é contribuinte do regime regular. Então aí eu entendo que não. Pô, mas aí ela vai sair no prejuízo. Ela falou, olha, é uma opção. Ela podia não optar. Ou ela podia optar no momento em que ela não tivesse estoque nenhum. Ela teria que planejar. Né? Por que é complicado, pessoal? Por que é complicado? Se eu prevejo a possibilidade de essa empresa apropriar um crédito presumido ou um crédito decorrente da aquisição desse estoque, eu vou ter que reverter a distribuição desse produto que eu já fiz e vou ter que reverter proporcionalmente a quantidade de estoque que ela tem, né, naquele momento que ela fez a opção. E aí, para que isso fosse possível, a gente teria que fiscalizar, teria que olhar para ver se o estoque dela realmente está nessa quantidade, depende de inventário de estoque, né? Então, isso geraria uma complexidade, né? Tanto de eu saber exatamente qual o valor desse estoque, né, no momento que ela optou, e outra eu vou reverter o que o comitê gestor distribuiu. Porque se eu estou reconhecendo esse crédito,
Se eu estou permitindo que essa empresa se credite, então aquele valor que eu já distribuí para os entes, quando essa empresa adquiriu esse estoque, né, e ela não tinha direito a esse crédito, eu vou ter que reverter. Esse crédito tem que ter lastro. Por quê? Porque ele não é um crédito presumido. Então eu teria que reverter, o que foi distribuído para os entes. Isso geraria uma insegurança orçamentária para os entes. Como que eles podem se programar se sempre eu vou ter uma empresa do Simples migrando do regime do Simples Nacional para o regime regular, e aí eu vou ter que reverter o que já foi efetivamente distribuído para os entes para gerar um lastro financeiro, né, para essa empresa reconhecer o crédito. Para essa empresa reconhecer o crédito. Né? Então, isso geraria uma complexidade muito grande. Então, eu entendo que não vai vir nada no regulamento, né? E esse silêncio do legislador na lei complementar nessa situação foi eloquente, foi proposital, de realmente não prever. Por quê? Porque é uma opção. Né? Então, você tem que exercer essa opção no melhor momento e planejar, né? Que você não tenha um estoque muito grande, né? Que você, quando for fazer essa opção e quando você for se transformar, né, em um contribuinte do regime regular, você tem um mínimo de estoque possível, de preferência zero, né? E que você adquire esses estoques já como contribuinte, podendo se creditar. Então isso vai ter que ser planejado, né? Porque é uma opção. Se é uma opção, você tem que planejar essa opção. Não é algo obrigatório. Né? Não é algo obrigatório, é opcional. Então, se é opcional, né? E o legislador falou: olha, é opcional. Você não vai ter esse crédito. Então, eventualmente, ali, quando você for vender esse estoque, você vai ter um débito sem ter um crédito. Porque quando você adquiriu, você apurava IBS, CBS no âmbito do Simples Nacional. Ok, pessoal? Então, esse é um ponto importante, é mais uma variável a ser considerada aí pelas empresas do Simples, principalmente quando elas trabalharem com estoque, forem empresas comerciais, é mais uma variável que elas vão ter que considerar, né, quando elas fizerem, se programarem, para fazer essa migração do Simples Nacional para o regime regular. Ok? E aí, pessoal? Curtiu? Curtiu? Foi útil para você? É uma novidade? Você nunca viu ninguém falar sobre isso, né? Esse é um ponto importantíssimo, fundamental aí, né? Para quando você for orientar o seu cliente, né, do momento mais adequado para fazer essa migração, principalmente quando estiver falando de uma empresa comercial, esse é um ponto importante. Né? Então, se você curtiu, vamos cumprir lá o nosso combinado. Você vai pegar seu dedinho, né, e vai tascar o like, importantes para a gente. Já aproveita, se inscreve no canal. Né? E eu vou te fazer um convite. Se você gosta aqui dos nossos conteúdos, né, e quer realmente se aprofundar no estudo da reforma tributária, você pode virar o nosso assinante mesmo. Né? Assinar é o nosso plano. Nosso plano anual de assinatura, aí você vai ter acesso à nossa plataforma aí da Academia da Reforma Tributária, vai ter acesso a todas as nossas aulas ao vivo, já são quase 40 aulas ao vivo, né? Toda terça, né, a gente faz uma aula ao vivo com algum professor para tratar de algum tema relevante da reforma. A gente tem módulos gravados, né, sobre a parte constitucional, a gente está gravando aí os módulos sobre a Lei Complementar 214. Então, realmente, vocês vão ter acesso a um grupo no Telegram para tirar dúvida, para discutir. Né? Então, realmente, aí você vai virar um grande especialista em reforma tributária. Ok? Então é isso, pessoal. Né? Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.